né? Nós já estamos aqui estudando já desde o início do livro. Vimos no início dessa obra o princípio de mentalismo e o princípio da correspondência. Vimos também um pouco do princípio da vibração. E estamos, já desde o encontro passado, trabalhando o princípio de vibração, o princípio da polaridade, e hoje vamos entrar também com o princípio de gênero, ok? Então, de acordo com o hermetismo, o princípio do mentalismo, de forma bem resumida, ele diz que tudo é mente, e o universo é mental, e tudo que existe, né, tudo que se manifesta dentro desta grande mente, né? E foi criado por esta grande mente. E essa grande mente criou tudo que existe através de um ato imaginativo, através da imaginação. Por quê? Porque essa mente criou tudo dentro dela, não criou nada fora dela. Então, para que a gente possa, por analogia, né, o homem, para que o homem possa criar alguma coisa dentro dele, ele só pode criar essa coisa através de um ato imaginativo, através do ato da imaginação. Isso é muito importante para nós junguianos, por quê? Porque a gente vai entender a importância da imaginação para o processo de cura, para a psicoterapia, para o processo de individuação. Assim como os próprios alquimistas também sabiam disso, da importância da imaginação para o processo de transmutação dos elementos e dos objetos. E para que eles pudessem, assim, produzir a panaceia, produzir o elixir da vida longa e produzir o ouro, né, através de um processo de imaginação. Tanto é que eles, os alquimistas, dividiam a imaginação, o ato imaginativo, em dois grupos: a falsa imaginação e a imaginação verdadeira, né? Então, somente essa imaginação verdadeira é que seria capaz de produzir o ouro, produzir o elixir, produzir a panaceia, ok? Da mesma forma, isso dentro da psicologia analítica, somente a imaginação ativa, que difere da fantasia, é capaz de ajudar o homem no processo de individuação, no seu processo de desenvolvimento psicológico e também espiritual. De acordo com o princípio de vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? E vimos já nos encontros passados que até uma pedra vibra, né? Se move por ela mesma. Ou seja, dentro de um ponto de vista hermético, dentro de um ponto de vista esotérico, uma pedra tem vida, ela está viva, né? Porque ela se move, porque ela vibra. E vimos que, de acordo com a vibração de cada elemento, de cada ser, ele vai ocupar um patamar evolutivo dentro desse grande universo mental, né? Patamares inferiores, mais baixos, vibrações mais densas, mais pesadas, mais lentas; patamares superiores, vibrações mais sutis, mais elevadas, né? Mais rápidas, frequência, né, vibracional mais rápida. E de acordo com o princípio da polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, ok? Então isso quer dizer o quê? Que existe o superior, existe o inferior, existe o dentro, existe o fora, existe, né, a luz, existem as trevas, né? Existe a consciência, existe o inconsciente, existe a dimensão ou o nível pessoal subjetivo da psique, e existe também o nível objetivo impessoal da psique, e assim por diante, tá? Como decorrência desse princípio da polaridade, nós temos o princípio de gênero, já que tudo é duplo, né? Então tudo tem a polaridade masculina e feminina, sendo que o masculino tem a ver com o movimento expansivo, o movimento ativo, o movimento de introdução, penetração, né? E o gênero tem a ver com aquilo que se contrai, aquilo que acolhe, aquilo que recebe, aquilo que contém, aquilo que restringe, ok? E aí vamos ver futuramente os dois últimos princípios, né? O de ritmo, que diz que tudo tem um fluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe, tudo desce. Ritmo é compensação, né? E aí a gente vê isso claramente dentro da teoria junguiana, de acordo com a hipótese básica da teoria junguiana de que
a psique ela funciona como um sistema energético que é capaz de promover a autorregulação, né, através de movimentos compensatórios, tá? E o princípio de causa e efeito, que diz que toda causa tem seu efeito, nada escapa a essa lei, terceira lei de Newton, né, da física. Pois bem, então fazendo aqui um pequeno resumo do que nós vimos no encontro passado, né, nós falamos um pouquinho sobre a polaridade, né, e ao refletirmos sobre a polaridade, nós percebemos que no universo, assim como em cada ser, em cada indivíduo, principalmente no homem, há dois movimentos ou dois planos, né? Há o plano superior e o plano inferior. Há o movimento de subida para os planos superiores e há o movimento de descida para os planos inferiores, né? E vimos, né, símbolos interessantes que falam sobre esses dois movimentos de subida e de descida, né? Dentre esses símbolos que nós vimos, que nós estudamos, eu destaco hoje aqui a estrela de Davi e também a cruz, né? Um símbolo do cristianismo, um símbolo esotérico e também um símbolo do judaísmo, né? A estrela de Davi. Então, observe a estrela de Davi e vocês vão perceber que ela é formada por dois triângulos, um que aparentemente aponta para cima, para a subida, e o outro que aparentemente aponta para a descida, né? Para baixo, tá? Se nós imaginarmos aqui, né? Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Se nós, através da imaginação, conseguíssemos fechar esses dois triângulos, nós vamos ter aí, então, dois triângulos fechados formando o quê? Um segmento de reta, né? E se nós conseguirmos colocar um desses segmentos no plano horizontal, nós vamos ter a formação da cruz, né? E a cruz, dentro do hermetismo, dentro do movimento gnóstico, dentro dos primeiros cristãos, do primeiro cristianismo, cristianismo primitivo, ela também era vista como um sinal, na verdade, um símbolo, que apontava para a necessidade do homem, do ser em evolução, viver bem dentro do conflito entre esses dois opostos. Um lado desse conflito aponta para a evolução no plano horizontal e o outro lado desse conflito aponta para a evolução no plano vertical, né? Daí a cruz, né? Segmento de reta na horizontal e segmento de reta na vertical, tá? E voltando aqui um pouquinho para a polaridade, né? E aí eu passei para vocês no encontro passado uma chave interpretativa bem interessante para que a gente pudesse entender esses 7 princípios herméticos, né? Nós vimos que a polaridade é exatamente o quarto princípio. E é o quarto princípio por quê? Porque ele está no meio entre os 3 princípios superiores que apontam para a evolução nos planos superiores e os 3 princípios inferiores que apontam para a evolução no plano inferior ou plano, né, horizontal. Plano superior vamos entender, ou podemos entender como o plano do espírito, e o plano horizontal, o plano inferior, podemos entender como o plano da matéria. Então, o ser humano, o ser, ele evolui exatamente dentro do conflito entre esses dois planos. Se ele estiver só ligado a um desses planos, ele não está evoluindo, pelo contrário, ele está caminhando para um processo dissociativo, de desequilíbrio, de adoecimento, tá? Levando isso para a psicologia analítica, né, nós entendemos os dois conceitos muito importantes que Jung traz na sua teoria, que é o conceito de ego e o conceito de self, tá? Então, o ego, de início, ele é voltado para a sua sobrevivência e para a sua existência no mundo. Claro que no mundo sociocultural, que corresponderia ao mundo material, né? Mas esse ego que vai viver somente nesse plano material, sociocultural, né? Apenas formando as suas personas, se identificando com a autoimagem, se identificando com esses papéis sociais, com o tempo esse ego vai entrando em um processo que me chama de unilateralidade, né? E essa unilateralidade vai contribuir para o surgimento de psicopatologias, ok?
Então, é fundamental que, a partir de um certo momento, o indivíduo ele se abra para estabelecer e criar aquilo que Jung chama de construção do eixo ego-self. É importante que ele possa se abrir para ver outras possibilidades, outros potenciais, que ao longo da vida, até então, ele não teve chance de olhar, de assimilar e de realizar esses potenciais. Mas a partir do momento em que a sombra, né, formada por tudo aquilo que foi negligenciado, que foi reprimido, que foi esquecido, que não foi realizado, a partir do momento que essa sombra começa a agir de forma mais intensa, essa sombra vai gerar sintomas, vai gerar psicopatologia e, como a teoria junguiana nos fala, é através dela, através desses sintomas, através do sofrimento, através do conflito, através da psicopatologia, que nós podemos caminhar para a construção do eixo ego-self. Quando a gente consegue fazer isso, a gente avança no processo de individuação, tá? Então, nós temos, dentro da teoria junguiana, a ideia, principalmente dentro da escola clássica da psicologia junguiana, que eu cito dois autores fundamentais, Jung, o próprio Jung, e Alan Franz. Dentro dessa escola clássica existe a ideia de que só há o processo de individuação a partir do momento em que esse indivíduo consegue construir o eixo ego-self. E para a construção desse eixo ego-self, é necessário o confronto com a sombra. Tá? Então, a partir desse momento, o indivíduo que está nesse processo de individuação é como se ele saísse do modo de existência, do modo de sobrevivência, e passasse, então, a se conectar também com o modo de evolução, de desenvolvimento, de autorrealização e de autoconhecimento, que vai desencadear no processo de individuação. Ok? Então, de acordo com o princípio de vibração,